Eu gostaria de orar. Pai, nessa noite nós nos calamos perante a Tua presença. Pai, nós queremos sentir a Tua doce presença. Nós já temos ela, Pai, e obrigada por tê-la. Senhor, eu declaro não só na minha vida, mas de cada um aqui, Senhor. Todos nós, Pai, assim como em Atos 2, todos, Pai, foram tocados pelo Teu doce e amado Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui totalmente restaurados, restabelecidos, transformados e curados em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo, Senhor, que roubava a paz, tudo aquilo, Senhor, que trazia, Senhor, um desconforto em cada um de nós, eu te repreendo em o nome de Jesus, seja você no físico, na alma ou no espírito. E eu declaro, Senhor, que esse tempo é do Senhor. Pai, faça da Tua maneira, Senhor. Pai, eu sou um mero instrumento em Tuas mãos. Assim como Moisés disse, Pai, se o Senhor não for, eu também não vou, Pai. Eu quero sentir, Senhor, o Teu toque, a Tua presença neste momento, não só na minha vida, Pai. Mas eu peço que o Senhor esteja com cada um de nós. Pai, tudo, Senhor, absolutamente tudo que tentou contra a mente dos meus irmãos, contra a minha mente, Pai, contra o corpo físico, espírito e alma, eu te repreendo em o nome de Jesus. E declaro, Senhor, tudo, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, eu e a igreja, Senhor, no corpo, Paizinho, nós rendemos totalmente a Ti, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém, glória a Deus. Queridos, semana retrasada eu trouxe uma palavra e não uma mensagem, amém? Essa noite eu gostaria de trazer uma mensagem. Essa noite, Deus abençoe, Chique, grandemente a sua vida. E dessa noite eu gostaria de falar sobre uma mulher. A epígrafe aqui do texto diz: a mulher encurvada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Lucas 13. Por favor, coloque aqui Lucas 13, 10. Olha só o que o texto diz. Vamos ler do 10 ao 12. O texto nos diz assim, ó. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a. Diga comigo, ao vê-la, Jesus chamou-a. E lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Diga comigo, impôs as mãos. E imediatamente ela endireitou e passou a louvar ao Senhor. Querido, esse texto aqui dessa mulher fala de uma mulher encurvada, mas fala aqui também de um dia da semana, fala um sábado, fala um lugar, uma sinagoga. Fala o tempo que essa mulher estava doente. Ela estava doente há 18 anos por um espírito. Era um espírito de enfermidade. Eu não vou aqui, querido, espiritualizar tudo, porque nem toda enfermidade é espiritual. Mas nós servimos um Deus que Ele pode curar corpo, alma e espírito. Quem está comigo e concorda? Ele pode curar qualquer coisa, mas isso não tira o que eu tenho que fazer. Se eu estou doente e aquilo não é um espírito de enfermidade, eu tenho sim que ir ao médico. Eu tenho sim que tomar alguns medicamentos, algumas coisas são patológicas. Amém? Quem está comigo? Ok, pastor, então aonde você quer chegar? Querido, essa mulher, ela não tinha capacidade de disfarçar. O texto nos diz que essa mulher, ela andava encurvada em algumas versões. Sabe, mas o que eu aprendo aqui? Essa mulher, quando ela anda encurvada 18 anos, acometida por um espírito. Essa mulher, ela anda assim, querido. Mas eu não acredito que uma mulher que anda, uma pessoa que anda com uma posição e no outro dia ela já está desta maneira. Eu não acredito, querido. Pode ser que aconteça. Pastora, mas aonde você quer chegar? Querido, preste atenção. O que isso quer dizer? No tempo da Bíblia, não tinha asfalto, era terra batida. As pessoas andavam descalças, muitas, e outras com alparcas, que chama aquela sandália, a sandália da humildade de hoje que nós falamos. Né? Então essa mulher, ela andava dessa forma, querido. A mulher encurvada, assim como diz a epígrafe do texto. Querido, mas era bem encurvado. Pastor, então o que quer dizer? Naquela época as pessoas tinham os pés sujos.
Por quê? Porque a terra era chão batido. Então, por mais que ela estava com um calçado, sujavam os pés. Outros não tinham calçados e eles andavam e os pés estavam sujos. E o que quer dizer isso, pastora? Querido, muitos de nós, muitas vezes, passamos por algumas coisas e nós nos encurvamos diante delas. Sim ou não? Mas o que eu quero dizer, querido, é que muitas das situações que nós passamos, nós não nos encurvamos de uma vez. Nós vamos nos encurvando, e quando vemos, nós estamos encurvados. Nós andamos assim como esta mulher. Não no nosso físico, mas em algumas áreas das nossas vidas. É possível, querido, que seja em uma determinada área. Em uma determinada área eu tenho postura. Falo bem, ando bem, me arrumo, mas ninguém sabe como está o meu interior. Sim ou não? Ninguém vê o interior. O Senhor trabalha de dentro para fora, assim como a Lu falou. Sabe, eu posso me vestir bem, eu posso falar bem, eu posso me maquiar, eu posso ter o melhor carro, mas o meu financeiro está destruído. E essa é a minha encurvatura. Quem está comigo? Faz sentido para você? Aí, querido, o que acontece? Então, agora eu me encurvo diante dessa situação e eu não quero, e eu não trato, eu não consigo tratar, eu já tentei de tudo, pastora. O texto diz que essa mulher, ela não conseguia, querido. Uma coisa é você tentar, outra coisa é você tentar e não conseguir algo. Bate aquele sentimento de fracasso. Pastor, eu já tentei. E aqui o texto nos diz, há 18 anos, essa mulher ia à igreja. A sinagoga, querido, é a igreja hoje. O sábado é o nosso domingo. Há 18 anos eu estou tentando e eu não consigo. Então eu começo a passar por alguma situação. Acontece na tua casa, acontece em ministério, acontece no trabalho. Sabe, querido, que o Senhor falou comigo? A falta de perdão. Aqui, querido, fala de uma igreja. Mas aqui pode também ser na tua família, pode ser na minha família, pode ser no trabalho. Mas aqui o contexto é uma igreja, é um rabino que estava pregando. Todos os domingos aquela mulher ia ao culto e ela estava aqui, ó. E ela passa despercebida, o texto diz que ninguém, querido, ninguém nota aquela mulher. Mas por quê, pastora? Aquela mulher agora, querido, ela anda desta forma, ela está olhando para os teus pés. E o que quer dizer isso, pastora? Eu olhar para os meus pés, querido, quer dizer que eu só vejo o sujo da coisa. Ai. Mas não sempre foi assim. Como assim, pastora? Eu começo a não perdoar aquela coisinha que o irmão fez. Então, tudo que o irmão fala, E quando eu vejo, querido, eu não olho mais, eu não consigo mais contemplar. Uma mulher com uma encurvatura, a Bíblia diz que ela não conseguia endireitar-se. Então, a pessoa que ela está encurvada diante de uma situação, ela não contempla nada, ela não contempla beleza, ela só vê sujeira. Quem está comigo? Faz sentido para você? Querido, hoje eu gostaria que você olhasse para dentro de você e visse em que área eu estou andando encurvado. É possível, querido, eu estar andando encurvado dentro da minha casa. É possível olhar algumas coisas, o meu marido ou a minha esposa, a esposa de vocês, homens, claro. É possível, querido, eu andar encurvado e eu não ver beleza mais no meu casamento. Eu não vejo beleza na minha casa. Eu não vejo beleza no meu ministério. Por quê, pastora? Porque eu fui me encurvando, querido, diante daquela situação. Não é uma curvatura assim, querido? Porque eu consigo, eu consigo contemplar. É algo que não consegue, querido, não consegue olhar no olho a olho. Eu não consigo contemplar a beleza dos céus. Eu só vejo a sujeira. Mas o que eu aprendo aqui, querido, também? Se eu contemplo a sujeira dos meus pés, logo eu vejo o quê? A sujeira dos pés dos outros. Eu olho somente aquilo que está sujo. Está tudo errado, está tudo ruim. Então o outro, eu olho do outro também, está ruim, está tudo ruim, está tudo sujo, está sujo. Alguns casos, querido, eu olho o meu, mas eu não admito que o meu está sujo. De todo mundo está sujo. Eu amplio aquilo ali, mas eu não admito. Sim ou não? Hoje, querido, eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Assim como eu tenho olhado para dentro de mim. Não somos súperes. Ninguém está aqui falando que somos perfeitos.
E nem quero passar essa perfeição. Sabe, querido, ninguém está aqui sendo a quarta pessoa da Trindade. Eu não sou Jesus Cristo Júnior. Você não é Jesus Cristo Júnior. O Juninho. O Júnior, nosso Júnior é o Júnior o baixista. Mas nós não somos a perfeição, não somos a quarta pessoa da Trindade. Todos nós temos algo que nós precisamos vigiar. Se eu não estou totalmente encurvada, pastora, eu estou me encurvando. E eu preciso vigiar nessa área. Quem está comigo? Ok, pastora? Ok? Então eu vou percebendo isso, querido. A Bíblia fala para nós não tirarmos os nossos olhos dos céus, para nós tirar os nossos olhos da terra e não tirar das coisas do alto, querido. Isso fala muito. Isso fala muito comigo e com você. Isso fala muito nessa situação que essa mulher está vivendo. Ela está vivendo diante de uma encurvatura que ela não consegue sair. Ok? Ok. Quando algumas pessoas estão em determinada área, eu estou em determinada área, eu passo a ver do ângulo que eu enxergo. Então, se eu enxergo somente sujeira, se eu só estou vendo sujeira, esse é o meu ângulo e eu estaciono aqui. Queridos, muitas pessoas, tem mulheres, vou dar um exemplo, que nós chamamos o feminino ferido. Mulheres, elas não querem saber de homem nenhum, porque determinado homem feriu ela. Um homem feriu, talvez dois ou alguns, então nenhum homem presta mais. Olha só, preste atenção, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Existem homens muito bons, né, amor? Não estou fazendo propaganda. Existem homens muito bons, queridos. Só que daí quando eu estou nessa situação, pensa aí a situação que você está. Eu enxergo segundo o ângulo que eu estou e eu começo a estacionar e estaciono todo mundo, querido. Todo mundo, então, é da maneira com que eu estou vendo e isso é uma mentira. Ok, preste atenção. Imagina só, eu só fiz uma introdução, ok? Imagina só se Deus fizesse, mas isso não vai acontecer, mas é só para você se examinar. Para nós nos examinarmos. Se Deus ele permitisse que aquilo que está dentro de mim e de você, a partir de agora viesse à luz da sociedade, todo mundo ficasse sabendo o sentimento que nós temos um pelos outros. Você ia se preocupar? Ai, pastor, eu não ia vir nem na igreja. Eu não ia nem sair de casa, porque olha... Na sua casa, se Deus fala assim, não, agora eu vou mostrar o que você tem dentro do teu marido e o teu marido tem dentro de você, por você. Você ia se preocupar? Qual é o que você sentiria? Se acontecesse isso, como que ia estar o seu sentimento? Você olhando para o seu marido e está aqui, ó. Pastora, só um estrangulamento, mais nada, não vou matá-lo. Como estaria o teu sentimento pelos teus pastores? Pela igreja, pelos teus vizinhos, pelos teus familiares, pelo teu líder. Como estaria, querido? Isso não vai acontecer. Amém? Graças a Deus, né? Graças a Deus, queridos, graças a Deus. Sabemos que não é assim que funciona, mas tem muitas pessoas destruídas por dentro, mas seus trajes, posturas, sorrisos são os melhores. Nem sempre nossa condição exterior representa o nosso interior. Querido, preste atenção. Ninguém deixou de viver a vida porque aquela mulher estava encurvada. Ninguém vai deixar de viver porque nós estamos passando por algumas situações. Eu preciso ter compaixão do meu irmão. Eu preciso sim dar atenção, orar junto com ele, mas nós não vamos parar as nossas vidas porque o nosso irmão está passando por uma determinada situação. Sim ou não? Queridos, todos sabem o que o pastor tem passado. Agora você imagina se a pessoa vem e fala com o pastor e ele diz assim, pastor, olha, é o seguinte, eu vou ligar no meu serviço e vou falar que eu não vou mais trabalhar enquanto você não fizer a sua cirurgia. Por compaixão a você, querido, isso não é. Nós vamos seguir as nossas vidas, nós vamos cuidar um dos outros, nós vamos nos preocupar, mas a vida toca, a vida segue, sim ou não? A vida segue, querido. Satanás usa aquilo que te encurva para te destruir.
Aquilo que nos mantém encurvado, querido, aquilo que eu não quero que ninguém mexe, querido. Tem coisa que pessoas estão encurvadas hoje, não é porque não consegue, é porque não quer que mexe. Porque tem algumas encurvaturas, querido, que traz dor. Querido, uma dorzinha nas costas, sem nós termos que nos inclinar, dói, né, Dora? Dói. Já sentiu dor nas costas? Querido, dói, é terrível. Dói. Nós sabemos, querido, o nome dessa mulher. Não sabemos o nome dessa mulher, mas sabemos a condição que ela está. Essa mulher, ela está num sábado. Ela tem um encontro com Jesus num dia comum. Esse é o tema da minha mensagem. Um encontro com Jesus num dia comum. Há quantos anos você é cristão? Há quantos anos você vem à igreja e passa pela mesma situação? Às vezes nós olhamos e queremos algo grande, né? Queremos um evento para uma cura. E ok, talvez aconteça. Muitos milagres acontecem num evento muito grande. Mas o nosso Deus é um Deus que Ele faz as coisas em dias comuns. Ele cura em dias comuns. Ele transforma em cultos comuns. Ele faz a maneira que Ele quiser. Essa mulher, ela tem um encontro. Ela vai à igreja há 18 anos, querido. Aquela mulher está sofrendo com aquela enfermidade há 18 anos. Ela está ali ouvindo o pastor falar. Ela está ouvindo uma palavra de cura. Ela está ouvindo, querido, assim como eu e você. Nós ouvimos as coisas. Há quanto tempo você tem sofrido com algo e não tem recebido esse milagre, essa cura? Sabe, talvez eu quero algo muito grande. E o Senhor está dizendo para mim e para você, eu faço em dias comuns. Eu tenho um encontro em dias comuns. Numa terça-feira de oração, eu faço e aconteço em dias comuns também. Quem está comigo? Amém? Querido, presta atenção. O versículo 12 diz assim, ao vê-la. Então nós estamos falando de uma mulher que está enferma, ela está na igreja. Ela está no culto. Ela tem tentado, mas ela não consegue. E o texto nos diz assim, ó, ao vê-la. Quem está vendo ela? Jesus. Querido, às vezes nós passamos por algumas coisas que as pessoas não notam. Às vezes nós não deixamos transparecer. Outras vezes sim, as pessoas veem, assim como essa mulher, era visível que ela precisava de uma cura urgente. Mas algumas coisas nós não deixamos transparecer. Ninguém pode mexer nessa ferida aqui minha, pastora. Querido, essa ferida, se não for tratada, se não for curada, hoje ela pode começar pequena, amanhã é ela que vai te destruir. Isso começa pequeno, mas isso pode ser a sua destruição. Satanás, ele entra por uma brecha. Ele precisa de uma brecha para nos destruir. Então o Senhor Jesus, ele vê aquela mulher. As pessoas passam por ela e ela passa despercebida. Hoje nós chamamos de invisibilidade social. O nome é bonito, né? Mas, querido, não é bonito. Não é bonito nós não nos preocuparmos uns com os outros, nós não cuidarmos um dos outros. Era o que aquela mulher padecia com todos os bons crentes da sinagoga. Querido, você tem se preocupado com o seu irmão? Às vezes o irmão mandou mensagem, você respondeu ao seu irmão? Às vezes o seu irmão está doente, você mandou uma mensagem e foi vê-lo? Sabe, aquelas pessoas estavam ali adorando ao Senhor, devolviam os seus dízimos, tinha a Torá, estavam ali lendo a Torá, mas aquela mulher passava despercebida pela igreja, pelos irmãos. Poxa, pastora, só que nós temos um Deus que nos vê. Não, querido, você não entendeu. Nós temos um Deus que nos vê. Sabe, nós passamos por algumas coisas que nos doem, que às vezes você fala assim, poxa, eu não tenho ninguém para contar, eu não tenho ninguém para sentar, para compartilhar, mas Deus está falando assim para mim e para você hoje, ei, eu estou te vendo, pastora, mas já faz anos que eu estou passando por isso, mas Deus está dizendo, eu estou te vendo, só permaneça na minha presença, porque eu estou te vendo. Sabe o que a palavra do Senhor diz? O Deus que nos vê, querido, no secreto, Ele nos vê no secreto. Não é só na igreja.
mas é na minha casa também. É eu e ele. Ele nos vê. Não importa o que você está passando, Deus está te vendo. Você pode ter chegado aqui como alguém que se sente como uma pessoa invisível aos olhos da tua família. Sabe, queridos, isso acontece muito dentro de casa. Filhos que não se sentem vistos pelos pais. Pais que não se sentem vistos pelos filhos, esposas e maridos que não se sentem vistos um pelos outros. Mas eu retorno a dizer, nós temos um Deus que nos vê. E o texto continua, querido. O texto continua. Ao vê-la, Jesus chamou-a. Eu amo essa parte. Jesus chama aquela mulher. Presta atenção. Jesus agora dá um choque de realidade, de dignidade naquela mulher. Jesus, ele chama aquela mulher, ele vê e ele chama aquela mulher. Aquela mulher agora, ela vai ao centro, não porque ela é o centro das atenções. Aquela mulher vai ao centro porque o Senhor Jesus está dando um choque de dignidade naquela mulher e ele está mostrando para ela, eu estou te trazendo para o centro da minha vontade. E é assim comigo e com você. Hoje o Senhor está nos trazendo para o centro da vontade dele. Às vezes nós padecemos, querido, há alguns anos. Pastor, eu sei que ele me vê, mas hoje ele está falando, eu estou te chamando, querido. Eu estou te chamando, estou fortalecendo. Eu estou restaurando a tua identidade. Olha só o que esse texto nos fala, querido. O Senhor está transformando aquela mulher, ele está restaurando a dignidade, fortalecendo a identidade dela, e essa palavra chamou-a. Pastor, o que quer dizer? Ele está dizendo assim, ó, filha, vem pra cá, venha, eu quero te dar vida, saia da margem, eu estou te chamando para o centro. Nós queremos viver numa igreja, querido, num corpo, mas eu estou aqui, eu estou quietinha. Não vou mais nesse ministério, não. Eu estou olhando o pé sujo, está sujo todo mundo, eu vou ficar aqui quietinho. Não, querido, hoje ele está falando, sai da margem e venha para o centro da minha vontade. Meu Deus, querido, isso não é um jargão. Se nós levarmos isso a sério, colocarmos como a Lu falou, as coisas em ordem, levar a palavra que está na nossa bandeira, ordem e progresso, nós vamos ver aquilo que nós vamos viver como igreja, na minha família e na minha casa. Eu tenho orado pelo meu esposo. Joelho, querido, eu falo para minha professora, o joelho tá podre, filha. O joelho, ontem pulando e eu aqui, ó, pulando aqui, ó. Mas eu preciso crer que uma hora ele vai me ver. Uma hora ele vai me chamar e falar, vem cá, filha, que eu vou restaurar esse joelho seu. Nós precisamos continuar crendo. Pastor, é 18 anos. Eu não quero esperar 18 anos. É ele que sabe. Quanto tempo que eu vou ficar olhando as perebas, a sujeira do pé do outro? Quanto tempo que eu vou ficar encurvada diante daquilo que eu estou vendo, que eu estou passando, querido? Eu só estou vendo sujeira, pastor. Está tudo ruim, está ruim mesmo, querido. Então, Senhor, eu vou fechar os meus olhos que eu não quero ver, o Senhor me limpa. Preste atenção. Jesus, ele oferece libertação para aquela mulher. Saia da visão dos pés sujos. Eu olho e começo a comparar e ampliar os pés sujos. Mas você sabe o que o Senhor está falando aqui, querido? Não é parar de olhar para o pé, mas não é o pé dos outros, é contemplar o pé dele, querido. É estar aos pés do Senhor Jesus. É esse pé que ele quer que nós estejamos. O que quer dizer isso, pastora? Ele quer, querido, que nós estejamos totalmente rendidos na presença dele, pois é ele que pode fazer algo por mim e por você. Quem está me entendendo? Jesus oferece libertação a essa mulher. Olha só o que o texto mais abaixo diz, querido. Presta atenção. Versículo 14. Diz assim, indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga, o pastor, querido, olha só, disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curados esses dias, não no sábado. Você pode vir ser curada qualquer dia, no sábado não. É com essas palavras, mais ou menos. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar água? Então mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria, no dia de sábado, ser liberta
daquilo que aprendia? Querida, 18 anos, aquela mulher estava presa há 18 anos. E o líder, o pastor, ele estava falando o quê? Não, vem qualquer dia, hoje não é dia de libertação não. Mas você sabe o que eu aprendo? Não é o dia de libertação, a nossa libertação é uma pessoa. É o nosso Jesus. Quando ele está no centro, e eu entendo que o meu lugar é na vontade boa, perfeita e agradável dele. Não importa o dia, ele vai me libertar. É um dia comum, pastor, é um culto comum. Eu vejo todos esses irmãos aqui todos os domingos, mas o meu Deus, o seu Deus não é um Deus comum. Eu não posso me acostumar com a presença dele, querido. Eu não posso. Não é um Deus comum. Não espere de pessoas coisas que elas não têm para dar. Algumas pessoas não têm amor para dar. Algumas pessoas não têm gentileza, não têm educação. Infelizmente, me perdoe falar isso. Mas às vezes nós nos frustramos porque algumas pessoas não têm algo para dar e nós queremos algo que ela tenha para dar. E ela não tem. Nós nos frustramos em fontes erradas. Nós olhamos e pensamos, eu quero isso aqui de você. Mas ela não tem para dar. Quem está me entendendo? E agora, querido, volta lá no versículo 12. Não, 13, perdão. Então limpou as mãos. E imediatamente ela se endireitou. Presta atenção. Agora, algumas versões que diz que essa mulher, ela foi tocada. Então Jesus tocou. Algumas versões diz que ela foi tocada. Presta atenção. Fala para mim, querido. Jesus, ele precisava tocar nessa mulher para ela ser curada? Ele precisava, querido? Ele não precisava. Quando ele vê Lázaro, o que ele fala? Ele vai até o túmulo lá e ele fala o quê? Lázaro, venha. Ele toca. Ele não toca em Lázaro. Aquele homem que ele diz assim, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E Jesus fala, eu quero. Foi só uma palavra. Jesus, ele não precisava tocar naquela mulher. Mas então por que Jesus, ele toca naquela mulher? Querido, presta atenção. Jesus, ele toca naquela mulher porque não tem nada a ver com ele. Jesus, ele toca naquela mulher porque quem precisava de toque era ela, não ele. Aquela mulher estava 18 anos encurvada. Passava despercebida por todos, não só pela igreja. Ela passava despercebida, ainda era uma mulher. Não tinha voz, não tinha vez. E Jesus, ele chama ela. Viu, chamou e tocou. Ele honrou aquela mulher em público. Só que ele toca porque 18 anos, aquela mulher não era tocada no bom sentido. Não era tocada por ninguém. Aonde que o Senhor tem que tocar na sua vida? Sabe aquela área que dói? Que nós não permitimos que ninguém tocasse? Porque machuca? Hoje o Senhor quer tocar. Deixa o Senhor tocar hoje aonde dói. Às vezes é no seu casamento, no teu trabalho, nos teus pensamentos, ministérios. O Senhor hoje quer tocar na minha e na sua vida. Há pessoas que ela precisa de um toque somente na alma, querido, e ela é reequilibrada. O toque de Jesus nos apruma, nos regenera, nos reanima. Quando ela toca, a mente é organizada. Quando ele toca, a mente é organizada, a alma apaziguada e o espírito é vivificado. Quando ele toca, o medo vai embora, o trauma se ressignifica e tudo se faz novo. Um dia comum. 18 anos, pastor. Um dia comum, um culto comum. E o Senhor hoje está falando, eu quero tocar hoje na tua vida. Hoje eu quero trazer cura para a tua vida, para a minha vida. Amém? Aqui, querido, nós estamos falando somente daquilo que somente não estou desmerecendo, mas aquilo que Jesus fez. Jesus, ele veio, ele chamou e ele tocou naquela mulher. E agora, querido, a palavra do Senhor diz que essa mulher endireitou-se.
Ela endireitou-se, querido, essa mulher, e passou a louvar a Deus. O ministério de louvor pode subir, por favor. E ela passou a louvar a Deus. Eu vi um testemunho de um pastor, e esse pastor é tradicional, bem tradicional mesmo, nada contra. E esse pastor, ele conta que ele foi pregar em uma igreja, e ele sentou ali naquelas cadeiras, que tem umas igrejas que tem, né? Aquelas cadeiras, e ele sentou ali com os pastores, e de repente, numa palavra de oferta, aquelas pessoas tudo tradicional, tocando aquela música, o louvor, e o irmão vem, querido, vem um senhor, mais assim, mais de idade, não muito, mas um senhor, ele falando, e ele vem com a sua ofertinha na mão, e num jeitinho de um forrozinho. Você não sabe o que é isso, né, irmão? E ele vem, querido, num forrozinho. E esse pastor, ele, né, todo... E ele olhou para o outro pastor e fez assim, pastor... Ele contando, querido. Pastor, olha esse irmão. E daí ele falou assim, o outro pastor olhou e falou assim, pastor, olha esse irmão. Que alegria, né? Daí ele falou, nossa, eu nunca vi isso. A pessoa vinha dançando forró com a oferta na mão. Aí ele falou assim, você sabe por quê, pastor? Você sabe o que é ficar 5 anos desempregado e dizimar pela primeira vez depois? Querido, tinha cura ali. Aquele homem estava feliz porque depois de 5 anos, luz cortada, água cortada, ele estava feliz, querido. Ele foi na maneira dele. Se quiser vir sambando, você vem sambando. Se você quiser vir num forrozinho, você vem no forrozinho. Você vem do jeito que você quiser. Você sabe o que você passou, a luta que você passou. Você sabe, você glorifica a Deus da maneira que você quiser. Ele recebe da tua maneira, de todo o teu coração. Aquele pastor, querido, diz assim, pastor... Ele ficou olhando e ele falou assim, eu mal pude pregar naquela noite. Eu não conseguia pregar de vergonha naquela noite. Querido, porque nós não sabemos o porquê das pessoas, cada um tem a tua maneira de adorar. Querido, ninguém está aqui querendo que você se pareça com a minha maneira e a maneira do pastor Fábio adorar. Se isso está na sua mente, isso é uma mentira. Cada um adora da sua maneira. Nós adoramos da maneira que o Senhor, que nós entendemos que o Senhor merece. Eu faço da minha maneira, pastora, mas eu sou mais introvertido. Querido, é a sua adoração, é isso aí que você tem para oferecer. Então, querido, está tudo certo, adore da sua maneira. Mas preste atenção que eu não acabei de pregar ainda, querido. O texto termina assim, e passou a louvá-la. Olha que uma pessoa curada. Então, pastor, eu não quero mais olhar a sujeira do meu irmão, eu não quero mais olhar a sujeira dos meus pés. Eu quero, pastora, viver uma vida endireitada. Eu quero viver reta, eu quero viver para a honra e glória do Senhor. O Senhor vê você, o Senhor chama você, o Senhor toca você e em mim também. E agora, pastora, o texto nos diz assim, e passou a louvar a Deus. E passou, em algumas versões diz assim, e passou a glorificar a Deus. Ninguém que é curado consegue se calar. Eu preciso contar algo, eu não vou expor a pessoa, mas eu preciso contar algo que aconteceu ontem. Ontem, querido, estava contagiante o ambiente e ninguém conseguia. A pastora aqui num joelho só, o pastor balançando aqui, cada um faz a sua maneira. 2 jovens vêm e falam, pastor, a vontade era de pular, mas eu não tive coragem, então eu só adorei aqui na panturrilha. Então você adora na panturrilha, você adora no braço, mas você não deixa de adorar e glorificar o nome daquele, querido, que libertou a mim e a você, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé, por favor?